Conta aí, quem é Breno Perrucho, um cara que surgiu no digital, está à frente dos jovens de É negócios, verdade, né? cara, é verdade. E como é que surgiu isso? Você é Legal. carioca? Sou carioca, cara. Como é que você É. percebeu Eu isso? percebi pelo sotaque, né? Sotaque, né? Pô, o sotaque Às não vezes eu vou esconde. lá, eu gosto muito de Copenhague, né? Sabe, tem aquele chocolate, aquele negocinho, cafezinho chama Chocolate de maravilhoso. chocotino. Sabe qual é? Sim. Que tem os chocolatezinhos no fundo. Aí eu fui uma vez de Copenhague e eu pedi: opa, você pode me ver um chocotino, por favor? Aí, você é carioca, né? Carioca. Meu Deus, eu falei uma frase. Chocotino, Pois é, é mano. Mas muito louco. enfim, eu sou carioca, nasci lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Morava até ano passado, me mudei pra cá, pra São Paulo. Mas eu comecei muito antes disso, cara. Eu acho que a minha jornada começou quando eu era moleque, tipo, criancinha, assim, tinha 11, 12 anos de idade. Eu gostava muito de música. Meu pai, ele era um músico autodidata, né? Na verdade, ele era engenheiro, mas o que ele gostava mesmo era música. E aí ele me deu um violão, um dia começou a me ensinar os primeiros acordes, o que ele sabia que ele tinha tirado de ouvido, me colocou depois numa aulinha de piano, porque ele tinha orgulho, ele queria ver o filho dele tocando instrumentos, eu me amarrava, sabe? Porque era um momento de proximidade com meu pai. E aí eu comecei a consumir muito conteúdo do YouTube sobre música. O quê? Eu queria ver pessoas tocando as músicas que eu gostava. Eu colocava lá, a música de não sei quem, cover. E aí o que aconteceu? Eu comecei a encontrar pessoas que tinham o hábito de colocar vídeos tocando instrumentos diferentes, mas a mesma pessoa. Então, era a mesma pessoa tocando violão, ela se gravou, e aí depois do lado ela colocou ela mesma também tocando piano, ela bateria, ela baixo, e juntou tudo e pareceu uma banda de um homem só. Eu falei, Uau. nossa, velho, irado, eu quero muito fazer isso daqui também. E aí, eu fui pro YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, aprender como fazer edição de vídeo, tratar áudio, para que eu pudesse, com base no conhecimento que o meu pai me colocou ali para ter os primeiros passos, também gravar os meus vídeos. Então, quando eu era pequeno, 11, 12 anos de idade, eu comecei a postar vídeo no YouTube sobre música, né? Deu tocando os meus covers, fazendo aqui minhas coisas com meus amigos e tal. Nunca levei como uma profissão, alguma coisa muito séria. Era brincadeira de criança, sabe? Era coisa que eu gostava de Que fazer. Só demais. que aí, o que aconteceu foi que eu comecei a priorizar a escola e isso foi ficando um pouquinho de lado, mas aquele conhecimento do YouTube, ele sempre ficou comigo, eu tive o hábito. E aí depois, 2 anos depois, meu pai sofreu uma tragédia, ele faleceu, acabou deixando uma quantidade de dinheiro que um moleque de 13 anos não deveria entrar em contato, ainda mais com as circunstâncias que isso foi necessário de Você perdeu o acontecer. pai com 13 anos. Com 13 anos, cara, por acidente de carro. Então, de repente eu me deparei com uma quantidade de dinheiro que eu não tive acesso naquele momento, porque Você é filho único? não, eu tenho 2 irmãs. Tá. Então, naquele momento, eu comecei a pensar, caramba, cara, eu não teria acesso a esse dinheiro se não fosse essas circunstâncias, então basicamente vou considerar como se isso não existisse. Mas eu vou usar pra ele alguma coisa que meu pai me deixasse, ficasse orgulhoso, né? Porque, pô, o dinheiro que ele suou a vida inteira pra me deixar é uma coisa que eu, por algum motivo, sei lá, pensava em ele ficar me olhando e falar, putz, ele vai ter que sentir orgulho nisso daqui que o filho dele tá fazendo. Então, eu comecei a me perguntar como é que eu vou gastar esse dinheiro. Então, quando eu estava fazendo ensino médio, eu achava que eu ia fazer medicina, era o meu sonho. Fiz faculdade comecei a fazer faculdade de medicina, mas depois eu larguei. Nisso que eu larguei a faculdade de medicina, aquela pergunta de, putz, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Ela deixou de ser, assim, de ter uma resposta. Porque quando eu ia fazer medicina, ficou muito claro, eu ia construir um consultório médico, pagar o aluguel, comprar os equipamentos, sabe? Usar o dinheiro que meu pai tinha me deixado para fazer alguma coisa que fosse pertinente com o caminho profissional que eu ia tomar na vida. Não foi, porque eu larguei. E aí depois eu fui de novo fazer o pré-vestibular, decidi fazer engenharia, porque eu gostava muito de matemática, física, química, me amarrava e eu era bom na escola. Fui fazer engenharia. E aí lá, eu comecei foi um dos momentos de maior disrupção assim da minha vida, porque eu tive contato com uma iniciativa chamada de empresa júnior. Você está familiarizado com empresa júnior? Já ouviu esse conceito? Não. Eu vou te explicar aqui, é Legal. muito legal assim da galera que tá na faculdade, Quero saber. pô, procurar, sabe, cara, empresa júnior é o seguinte, é uma empresa que tem CNPJ, que paga imposto, do mesmo jeito que todas as outras empresas normais que existem, só que ela é gerida única e exclusivamente por alunos universitários. A empresa tem uma sede dentro do ecossistema, dentro da faculdade, e todo mundo que faz negociação com o cliente, que vende projeto, que elabora estratégia de marketing, que elabora planilha de resultado financeiro, é aluno. Então, eu entrei nessa iniciativa aqui, eu fiz o processo seletivo, passei,
eu de repente vi um mundo se Então, sabe, perfeito. Você desdobrar. precisa passar por um processo seletivo para você fazer parte Da para empresa você entrar na júnior. empresa júnior. É, tem, Tá. com certeza. E nesse caso, você foi na faculdade no Rio de Janeiro. O FRJ. Tá, foi. perfeito. É. Então, Desculpa, quantos anos você tá hoje, Breno? agora com essa pergunta eu vou pedir até pra você chutar, mano. Quanto você acha aí que eu tenho agora? Cara, não sei se você tá falando. Não, eu não vou ficar ofendido. Pode chutar 26? aí. Não, eu tenho 24, cara. 24. É. Pô, É. você é bem novo. É, Interessante. Eu imaginei 26 pelo nível de experiência e pelo nível de desenvoltura que você consegue compartilhar seu conhecimento, porque você fala muito bem, você tem uma voz que me lembra muito dublador de filme. Nossa, pois muito obrigado, meu amigo. É. Eu fico feliz. Agora fala até mais pertinho do microfone E sabe aqui. o quê? Dublador de animação. É mesmo? Porque é uma voz solta, uma voz versátil. Pá. Parece que você tem experiência com rádio. Mas desculpa, 24 anos, É. bem vividos e numa trajetória de aprendizado ainda, né? Ah, Com tem bastante muito que conhecimento viver. acumulado já. Com certeza. E aí, cara, com continua. certeza. Empresa Júnior passou. Velho, então foi a experiência mais transformadora da minha vida, de longe. Porque a empresa Júnior, ela mostrou que a solução para o inconformismo que eu tinha na faculdade era simplesmente aprender conhecimentos que eram aplicáveis. Porque até então eu tinha aula de cálculo, de álgebra linear, de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, e eram coisas que até então eram o caminho que eu tinha que seguir. Eu tinha que aprender, porque eu tinha que tirar boas notas, porque na minha cabeça, eventualmente, eu ia chegar perante uma entrevista de emprego, eu ia falar com o empregador, e o cara olhar meu CR e falar, contratado, parabéns, sabe? E assim, minha vida ia ser resolvida desse jeito. Mas na empresa júnior eu vi que não. Eu fiz processo seletivo. Eu fiz a primeira entrevista que eu tive com um empregador, foi um outro membro, um moleque, que nem eu, que já tinha entrado antes na empresa júnior, ele tava lá me entrevistando. Perfeito. E aí ele me deu um case pra fazer, pra testar a minha capacidade de raciocínio lógico. E aí ele começou a falar sobre números, né? Como eu tava fazendo engenharia, a empresa júnior era área de consultoria e engenharia de produção. Então, ele começou a falar o case, eu falei, cara, eu acho que se a gente conseguir projetar a receita que vai vir da gente fazer isso aqui, e comecei a dar umas, né, com base no case que ele falou. E o cara falou, putz, cara, maneiro isso daqui. Ele anotou lá, enfim, isso foi a última etapa, passei. Lá dentro, eu vi que existia um outro mundo. Um mundo de você poder assumir responsabilidade sobre as suas próprias atitudes e você ver um resultado claro em relação ao que você faz. Porque na faculdade não tem isso, assim. Você é dado a matéria e você sabe que você aprendeu porque você tirou uma boa nota, mas você não sabe como isso reflete no mundo de fato. Cara, na empresa júnior, você vende projeto para cliente. O cara vem até a empresa, ele paga, de verdade. Você senta e negocia com ele. Se você fechar, foi por causa de você. Você foi um bom vendedor, você conseguiu atribuir proposta de valor para aquilo que ele estava querendo comprar no primeiro momento. Então, isso depende de você. E é uma coisa que eu nunca tinha aprendido antes. Comunicação, cara, liderança, porque lá você tem os squads, você tem as equipes, sabe? Você é líder de outras pessoas também. Isso eu nunca teria aprendido na faculdade. Eu vi, então, caraca, existem conhecimentos que não são dados na escola ou na faculdade. E ao longo desse tempo em que eu estava deixando de responder a pergunta como é que eu ia gastar aquele dinheiro que meu pai me deixou, eu comecei a pensar, putz, cara, já que eu não sei como é que eu vou gastar, porque eu larguei medicina, melhor que eu deixe ele rendendo da melhor forma possível. E aí o que aconteceu? Eu fui no YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, procurei lá. Como começar a investir? E aí eu conheci o cara espetacular, velho, chamado Thiago Nigro. Esse cara aqui mudou minha vida, mano. Ele começou a falar sobre educação financeira, começou a falar sobre como investir, e depois eu conheci também a Natália Arcuri, incrível tudo que ela faz. Conheci o Bruno Perini, Lucas Pitt, conheci o Fábio Holder, conheci o Gustavo Cerbasi, decorei tudo do Gustavo Cerbasi, falei, caraca, outro mundo que se abriu à minha volta. Falei,